Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Duplo Expresso, seu programa de informação através de análise política, comentários e entrevistas. O programa Duplo Expresso vai ao ar de segunda a sexta, às 6 da manhã e aos domingos, às 16 horas. Quem apresenta comigo é Rômulo Maia, que também é editor e apresentador desse programa aqui no duploexpresso.com. Rômulus, fala a partir da capital suíça, Berna. Bom dia, Rômulus Maia. Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos ouvindo nessa quinta-feira, dia 9 de agosto de 2018. A quinta-feira já tradicionalmente é o dia da geopolítica, da geoestratégia aqui no Duplo Expresso. Vamos ter primeiro o professor Lejane Merran novamente fazendo uma viagem virtual, narrativa aí ao Oriente Médio. Depois teremos o nosso patrono, querido embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Eu acho que todo mundo está querendo ouvir o embaixador nessa semana, ele que teceu comentários preocupados na semana passada com relação à orientação econômica dos candidatos e observou as tendências do pensamento econômico de alguém que naquele momento ainda era só coordenador do governo, mas que agora está tentando se impor como plano B, que é o Fernando Haddad. O embaixador fez referência, inclusive, ao INSPER, né, a Escola da Alta Finança, o Estudo da Alta Finança lá em São Paulo, onde ele dá aula. Se licenciou da USP já há mais de 2 anos para dar aula nesse instituto. Wellington, fora isso, evidentemente, nós vamos comentar os últimos desdobramentos políticos aí, o que vem acontecendo desde que nós nos despedimos ontem, muita coisa. O site também tem tido bastante movimento, Wellington. Tá difícil, porque como a gente tem muita coisa a falar, o programa tem ficado longo. E eu sei que dificulta a difusão. Embora a gente tenha uma audiência muito boa na live, depois o pessoal fala, por 3 horas não dá. Eu tenho, assim, dormido pouco para conseguir fazer alguns recortes das partes principais e colocar. Então, se você for lá ao duploexpresso.com, você vai encontrar, por exemplo, que ontem eu coloquei 2 ou 3 recortes do programa e tenho feito isso nos últimos 3 dias. Quando dá, eu faço, e quando der, porque realmente até essa reta final da campanha, Wellington, é muita coisa, e a gente está aqui já, a gente já estava no vazante lá do ladrão, saindo água pelo ladrão de trabalho, antes dessa confusão, você, Camila Govedice, principalmente, mas com apoio do pessoal aí que nos ajuda. Agora, então, nessa reta final, primeiro, esse estirão até o dia 15, para ver essa história de registro de candidatura, como é que vai ser. Depois, o dia seguinte e até a batalha política de outubro, que não é eleição, porque a eleição está fraudada. Não só porque tiraram o candidato do povo, mas também porque eles vão garantir o resultado, nem que seja através... Eles têm todos os meios, o cartão midiático, o dinheiro, o tempo de televisão, tudo eles têm a favor dele. Mas fora isso, se precisar, e na medida que for necessário, eles vão usar a boa e velha fraude na totalização, Wellington Calazans. Então, nós não vamos compactuar com essa farsa, é difícil. Nós estamos numa posição de quase isolamento, porque a gente é contra a direita, contra os ataques do imperialismo, viemos denunciando aqui, e nesse momento em que houve ali um golpe interno, uma rasteira no presidente Lula dentro do PT, e essa ala do plano B que foi imposta de fora para dentro, nas palavras da senadora Gleisi Hoffmann lá de fevereiro, Wellington Calazans. Eu sigo aquelas palavras daquela época quando o presidente Lula estava solto. Foi imposto de fora para dentro. Esse pessoal quer participar dessa eleição fraudada. Na verdade, o objetivo não é ganhar a eleição, Wellington. O objetivo é assegurar a hegemonia interna no PT para o pós-Lula, para quando o Lula já não estiver aqui mais fisicamente. Nós não podemos compactuar com essa farsa. O momento é de resistência, o momento é de denunciar. Então, o processo político vai se agudizar em outubro, mas não é a eleição, é a luta política, Wellington Calazans. Olha, Rômulus, a luta política que em algum momento na história do Brasil vai ter que acontecer. O povo sempre foi impedido de se rebelar no Brasil. E essa inevitável revolução, ela se dará de uma maneira espontânea, com autênticos líderes orgânicos e não esses sabonetes, né, que são vendidos como produtos de marketing, que apresentam como solução para falsos problemas, porque os verdadeiros problemas não estão na pauta do debate. Com base nisso tudo, eu gostaria que você, Rômulus, e
o público também tivesse uma paciência, eu não costumo fazer isso, mas eu queria ler aqui a introdução de um texto que eu estou produzindo hoje, para que as pessoas possam ter uma ideia da nossa verdadeira motivação para assumir essa linha de trabalho, que para alguns é loucura, para outros é questão pessoal contra Haddad, mas que para mim, para Rômulus, para Camila e para você que me assiste, certamente se está me assistindo é porque tem uma linha convergente de raciocínio com a que estamos apresentando, nada mais é do que uma incessante busca por justiça. Então eu vou lá. O título que eu dei a esse texto, que ainda está inacabado, é Lula lá, preso, incomunicável e proibido de se candidatar. Recebi ontem, de um ativo militante do PT, um livro que me foi enviado pelos Correios na quinta-feira passada. No rodapé da carta que acompanhava a encomenda, a frase: eleição sem Lula é fraude. Fui ao seu Facebook, retribuí a gentileza e vi no mural deste camarada uma foto de Haddad e Manuela Dávila, com o seguinte texto de abertura: agora Lula é Haddad. Por isso, escrevo este texto. A mudança não foi para lutar pelo falso induto, que muitos foram induzidos ao erro, ou por um plano de respeitar a luta por Lula, mas apenas pelo medo de lutar, pela acomodação e conformismo de uma esquerda domesticada. E depois eu desenvolvo os parágrafos seguintes, falando sobre essa estratégia de que a cada dia que passa estão falando mais e mais de Haddad, que é gato, preparado, jovem, professor, advogado, paulista e que tem 1000 doutorados, né? E por que é que a gente vai lutar por aquele nordestino que só tem 9 dedos, que está lá preso, né? Para quê? Wellington, desculpa interromper. É eleição para um chefe político ou é concurso público com prova de títulos? Não, mas isso está parecendo, sabe o quê? Concurso de beleza. Aí você vai me É, perdoar de novo. Pode ser gosto pessoal. Eu sei que o nível estético na política brasileira é muito baixo. Mas assim, ele não é uma pessoa feia, mas é uma pessoa normal. Ele é lindo, assim como as pessoas colocam. Assim. Às vezes o pessoal de bobeira faz aqueles rankings, né? Os líderes políticos, líderes dos dois sexos, obviamente. Os líderes políticos mais bonitos do mundo. Aí bota lá aquela. Tinha a ex-premier da Ucrânia, parecia uma modelo, aí bota o do Canadá e tal, não sei o quê. Essas são pessoas, por exemplo, quando eu olho o Justin Trudeau, o do Canadá, ele é realmente bonito. Se ele não estivesse na política, poderia ser um ator, coisa e tal. Agora, o Haddad, se não estivesse na política, podia ser um galã da novela das 8. Assim, eu entendo que, assim, relativamente, sim, até concordo, é um upgrade, digamos, na estética da política brasileira. Mas dizer que é lindo, né, que assim, realmente o pessoal tá matando o cachorro a grito aí no Calazans. é isso. A questão toda para mim é aquilo que eu escrevi no texto passado. O PT prometeu Lula, está querendo empurrar Haddad na entrega, né? Você gato por lebre, né? Estão dizendo que ele é gato, aí venderam gato por lebre, carne de gato, ao invés de você comprar, paga pela carne de lebre e recebe carne de gato. É por aí. Então não é nada pessoal não, viu? Você aí que está falando bobagem na internet sobre o Duplo Expresso, abre lives aí e tal. Ah, é coisa pessoal. Pessoal é um cacete. Lula está abandonado. Lula está abandonado. E esse tipo de abandono, para mim, é uma das maiores crueldades que existe. Sabe por quê, Rômulus? Porque Lula não precisa provar nada para ninguém. Ele já mostrou que ele é capaz. Lula está preso por um crime que não existe, por uma perseguição de um juiz que é corrupto e que forjou um crime para prender Lula. E que a propaganda de uma empresa corrupta, sonegadora de impostos e que está na máfia da FIFA, que é a Rede Globo, tenta normalizar esse arbítrio. A prisão de Lula é a prisão de 14 mil pessoas no Brasil, em segunda instância, que não tem direito de defesa.
Se você não quer lutar apenas por Lula, lute por justiça, porque nada mais indigno do que você apostar numa instituição que deveria zelar pelo equilíbrio das leis e pesa para o lado dos mais fortes. É por isso que o Duplo Expresso incomoda. Se eu tiver que ser sozinho com Rômulus, Camila e nossa equipe aqui, e você que está me assistindo, essa luta por justiça, ainda assim, nós estaremos mais fortes do que todos os outros que estão pensando em cargos, benefícios, estão pensando em normalizar um arbítrio e não se respeitam e, por isso, não conseguem respeitar o outro. Rômulus narrou de uma forma bastante discreta num recente texto e nós do Duplo Expresso não nos vendemos. Então é bom que tomem cuidado alguns que estão diretamente ligados ao entorno dessa figura que tentou nos comprar e que nós não aceitamos. Porque se vocês criticarem realmente de uma maneira deselegante, nós vamos mostrar os prints das conversas, já que vocês não nos respeitam. E aí eu vou desmoralizar falsos heróis. São vendidos como heróis, mas que são verdadeiros negociadores do pescoço de Lula em todo esse processo de promoção desse engodo chamado Haddad. Rômulus Maia. Wellington Calazans, na hora que você me chama, a Tina resolveu participar ali. Nina, fica quieta, deixa, ela fica provocando, porque a Tina, Wellington, ela é muito brava. Quando ela entra no CIO, eu tenho que, durante o programa, prender ela naquela caixa vermelha ali. E aí a Nina fica provocando ela, fala assim, tá presa, e aí ela fica latindo lá de dentro, mas agora parece que parou. Wellington Calazans, aliás é isso, né? Se eu fosse lobista de petroleira internacional, Wellington Calazans, você acha que eu ia morar num estúdio de 35 metros quadrados? Estúdio é esse assim, que o quarto e a sala é uma coisa só, pelo menos assim, não é kitnet, que é separada a cozinha, tem o banheiro separado, legal, mas assim, com um cachorro não, eu teria num estúdio bacana. Como eu falei, que eu já brinquei, eu queria ter a conta bancária do perfil fake que criaram para mim, mas com a minha biografia verdadeira. Aí tava legal. Mas é impossível, inclusive, pelas opções que eu fiz na vida, é impossível ter a conta bancária que a pessoa com o perfil que eles criaram teria. Wellington Calazans, eu queria falar uma coisa. Eu conheço, tenho relação mais próxima com um membro fundador do PT lá em Minas Gerais. E assim, eu venho discutindo, eu acompanho a dificuldade dessas pessoas que estão desde a criação do PT. Agora é a Blanca. Blanca, fica quieta. Olha aí, olha aí, gente. Pessoal, fala pra petroleira me dar uma grana para eu poder arrumar um estúdio aqui, por favor. Eu estava falando assim, eu venho acompanhando, assim, realmente com toda a empatia, a dificuldade que as pessoas históricas, membros históricos do PT, inclusive nesse caso específico, um fundador do Partido dos Trabalhadores, têm de aceitar como se deu internamente a rasteira no Lula por aquela ala jurídica que armou aquela questão, não só no sindicato, que armando há muito tempo, fazendo as leis que permitiram o estado de exceção que nós vivemos atualmente. Eu entendo, tem toda a empatia, toda a solidariedade, compreensão, assim, me condoo quando eu vejo a dificuldade dessas pessoas em aceitar essa situação. É natural, inclusive. Mas aí, olha, ontem, e assim, tem aquele vídeo que a gente publicou lá, o passo a passo da traição ao Lula, tem no duploexpresso.com. Se você for procurar também lá no canal no YouTube, tem com muita visualização já, muito mais do que tá ali o numerinho, porque você sabe que a gente é boicotado pelo YouTube, tem até print provando isso. Mas eu mandei o vídeo para essa pessoa, aí a pessoa tentou rebater o vídeo. Eu falei, não, você não pode ter visto o vídeo, não tem argumentação minha. É a palavra da Monja Cohen, é a palavra da Gleisi Hoffmann, é a palavra do João Pedro Stedley e é a palavra do próprio Lula. Então você tem que rebater e dizer que eles estão mentindo. Mas aí a pessoa vai falar outra coisa, não sei o quê, eu acredito que você acredita, mas você está errado, entendeu? Assim, aquela argumentação. Aí mandou ontem de novo, insistiu, quando eu mandei aquele vídeo, um extrato do programa de anteontem, perguntando se você, genericamente, quem vira o vídeo, vai compactuar com o assassinato do presidente Lula. E aí explicando ali por que nós acreditamos que no ano que vem vai haver até o descarte físico dele. Aí olha o que ela me coloca aqui, ó. Passar uma rasteira no Lula? Quem te disse isso? Suas fontes? Cara, eu não sei quando você saiu do Brasil. É uma pessoa que eu tenho um imenso carinho. Mas, na minha opinião, você não sabe nada do Lula.
Nós convivemos com Lula na construção do PT durante os 35 anos do partido, já 38 agora. Ela está lá desde o início, mas parou de contar no 35. Eu nunca vi ninguém passar uma rasteira no Lula, muito menos gente do partido. As rasteiras dadas no Lula vieram das instituições, dessa direita escrita... não era escrita, era escrota, o corretor celular falou. Dessa direita escrota que tomou conta do Brasil. Aí eu vi isso, fiquei muito assim, conduído, eu entendo a dificuldade, mas eu falei, olha, você viu o vídeo, enganaram ele no sindicato, isso é um ponto pacífico, não tem como... Enquanto, Wellington, todo mundo que está aí tentando rebater, assim, enquanto não me responderem se a Gleisi Hoffmann, o Stedley e o próprio Lula estão na conspiração e mentiram, estão mentindo descaradamente, enquanto não falarem que eles são mentirosos, eu assumo, né, eu aceito que o mentiroso era o Cardoso, José Eduardo Cardoso. Então, enquanto não disserem isso, enquanto não rebaterem aquele vídeo, é sofisma. Eles pegam a coisa, entendeu? A poeira, não sei o que tal, para tentar dizer, vai dizer, não, porque eles moram fora. Isso muda a capacidade de ver... Isso muda a capacidade... Desculpa, gente. Isso muda a capacidade de conseguir ver aquelas imagens e ver o valor e ver quem está falando a verdade, que aquelas pessoas foram enganadas porque não tinham a especialidade em direito processual penal que tinha o Cardoso. Não, então eu entendo a dificuldade. Aí falei para ela, entendo que você tenha muita dificuldade de aceitar, mas é a palavra da monja, a monja Cohen, é a palavra da Gleisi, é a palavra do Stedley e é a palavra do próprio Lula. Com todo respeito, porque é uma pessoa de idade já, com todo respeito, acho que você está na primeira fase do luto, a negação, que é natural, é da psicologia humana. Aceitar, como que ela vai pegar uma abstração, uma projeção mental apaixonada que ela construiu na mente e ver que a realidade é um pouco diferente. Isso é normal, é o luto pela paixão que ela nutriu mentalmente durante quase 40 anos. Agora, qual o destaque que a gente tem que fazer, Wellington Calazans? Não é o PT. O PT é um partido maravilhoso, o maior do Brasil, mais de 2 milhões de filiados, de pessoas do povo. É um grupo interno, uma célula, que está armando há anos para dar uma rasteira no Lula. E está quase conseguindo concluir o trabalho, Wellington Calazans. Aí eu te passo já a palavra. Não, eu vou voltar para você. Só um detalhe, Rômulus, e uma parte que não tem voto. Uma parte descolada das bases, o que é mais grave ainda. Você está absolutamente certo. A gente tem que sempre lembrar que quando o presidente Lula se entregou e fez aquele discurso histórico de despedida, analisem, vejam os recados. Primeiro a imagem, como eu falei, lá o Fernando Haddad na terceira fila, na Sibéria, e do lado dele apenas pessoas que defendiam a resistência no sindicato. Isso até foi revelado depois, Wellington. Por exemplo, a Folha de São Paulo, com aquela jornalista que tem pai petista, ela revelou lá quem que estava querendo, quem que não estava, tal. Por exemplo, a Dilma era a favor de se entregar, o Cardoso foi quem falou a mentira para possibilitar a narrativa de que era melhor se entregar porque ele ia sair na quarta-feira, entrava no sábado, saía na quarta. O Haddad era a favor de se entregar. Mas, por exemplo, naquele momento o Celso Amorim, o próprio Guilherme Boulos, o Lindbergh, a Gleisi, o Wellington Dias, do Piauí, tinha mais pessoas, devo estar sendo injusto, mas assim, esses queriam resistir e esses ficaram mais perto dele ali. E aí, naquele palanque, ele falou, quem quiser me derrotar dentro do PT, tem que ser mais ligado ao povo do que eu sou. Essa é a chave, entendeu? A minha ascendência no Partido dos Trabalhadores é a minha ligação carnal com o povo brasileiro. Então, quem quiser tem que amar mais o povo e ser mais ligado. Recado número 1. Aí depois teve aquele diálogo lá, eu já prometi a terceira vez. Hoje eu vou editar e vou pegar essa espaço. Aí tem um diálogo dele com o ator Osmar Prado, muito espontâneo, Wellington Calazans, assim, muito espontâneo, em que ele fala, Osmar Prado, é uma honra ter aqui nesse dia, você é um grande ator da melhor qualidade. Aí fala assim, mas tem um personagem que você fez que é o que eu mais gosto. Aí Osmar Prado, qual o presidente? Ele fala, o Tabaquinho. Ali, o Tabaquinho, presidente, você sabe que foi um dos personagens que eu mais gostei de fazer. Eu, por quê, Osmar Prado? Porque ele era um traidor quanto mais, presidente, ele traía todo mundo, passou a novela lá traindo, mas no final, presidente, o final dele foi ser traído. Isso que eu gostei, presidente, porque todo traidor um dia será traído. Assim, por favor, num momento político daquela magnitude, se você acha que esse diálogo foi espontâneo,
assim, acorda pra vida, né? Oi, alô, 9 de agosto de 2018, são o que agora no Brasil? 6h27 da manhã, daqui a pouco vai chegar o Legiane Mihan, e aí, justamente para concluir essa observação de que tem que acordar pra vida, eu mandei, né, assim, relatei essa conversa com esse fundador do PT para um ex-dirigente do PT, outra pessoa, que é contrário ao plano B, esse ex-dirigente, contrário ao plano B. Mas tem dificuldade também, às vezes, de aceitar participação de quadros históricos do partido que aí parece que passaram, entendeu? Pularam o muro. Tem dificuldade, embora saiba que assim, o que a gente coloca aqui é incontestável, como essas palavras dessas pessoas. Isso ninguém responde. Ninguém fala se a Glaze, o Stedley e o Lula estavam mentindo no sindicato. Isso eles não abordam, não tem como abordar. Aí Não eu falei, esqueça, não esqueça da Monja. a Monja Cohen, claro, porque o Lula reafirmou né, agora 10 dias o que ele disse naquele dia lá, que ia ficar uma semana. Disseram para ele que ele ia ficar uma semana. Eu botei, olha, aí relatei, né, a dificuldade desse membro histórico do PT, fundador, de aceitar essa questão. Eu coloquei, olha, sério, eu posso ser maluco, eu posso ser doido. Eu falei, mas eu faço toda semana, vocês sabem disso, a minha sessão de análise. Eu tenho meu analista aqui, vou lá, é inglês a sessão, porque o cara não fala português, eu não falo alemão, mas o cara fala inglês bem, então toda semana eu faço minha sessão de análise. E recomendo, todo mundo que pode, tem os meios, que faça análise, todo mundo deve fazer. Eu falei, e eu faço minha sessão de análise toda semana. Eu acho que tinham que iniciar um convênio no Partido dos Trabalhadores para sessões coletivas de análise, para lidar com essas questões aí difíceis psicológicas que estão surgindo. Eu falei, mas mais importante ainda, Wellington, é fazer urgentemente, coloquei as soon as possible, com urgência máxima, um workshop sobre o fenômeno da dissonância cognitiva. Nós já explicamos aqui as questões dos vieses cognitivos, alguns chamam de defeitos cognitivos, tem a dissonância cognitiva, que é a nossa capacidade de descolamento da realidade. Ontem a Patrícia Boquia falou aqui sobre isso, que a gente sempre tenta projetar, até por uma questão de sanidade mental, um cenário mais róseo do que ele efetivamente é. A nossa expectativa costuma ser no positivo, mas nesse caso, essas pessoas estão negando a realidade. Ninguém consegue... Eu mando o vídeo da Glaze, do Lula, do João Pedro Stedley e da Monja Cohen mostrando claramente uma das mentiras, ao menos, que foi falada no sindicato. A outra é auto-evidente, aquela história de que em prisão preventiva não tem habeas corpus. Essa aí o próprio vídeo já mostra que é uma mentira. Qualquer pessoa que está no segundo ano da faculdade de Direito sabe disso. E todo mundo sabe também o número de advogados que estava lá dentro. E todo mundo deixou o Cardoso entrar, falar aquilo e sair. Todo mundo. Eu sempre sou injusto, então que eram tantos, mas olha só. Estava o Vadir Damus, um advogado experiente, estavam os próprios advogados do Lula, né, os oficiais técnicos, estavam todos esses advogados do PT e que viraram políticos. Então, Greenhalgh, Maringa Seixas, o Paulo Teixeira, o Eugênio Aragão, quem mais? Assim, todo esse pessoal estava lá. Tinha uns 30 advogados da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, e todos foram incapazes de dizer que aquela história de que não tem habeas corpus em prisão preventiva era mentira. Então, por isso, Wellington Calazans, eu entendo toda a dificuldade, me condoo, mas nesse momento de luta de 2018, que não se confunde com eleição, isso é incrível, Wellington. Como que as pessoas estavam dizendo, até onde você falou aí da eleição sem Lula é fraude, como que as pessoas até semanas passadas estão falando é golpe, e estão achando que o dono do golpe, que está com a caneta, né, vai falar assim, olha, tá bom, então eu fiz o golpe, mas agora vamos, para acabar tudo, nós vamos nos submeter à soberania popular, e a soberania popular vai escolher quem fica com a caneta agora. Isso é a atitude de um golpista? É golpe ou não é golpe? Essa é a pergunta, essa dificuldade retórica desde o início do golpe do PT, que o pessoal, principalmente o PT parlamentar, ficava falando que era golpe, mas não agia como. E a gente continua vendo isso. Fala que é golpe, mas está agindo como se a eleição, o dono da caneta fosse chegar e falar, olha, não, então agora foi mal, desculpa, vamos deixar lá o pessoal decidir pra gente, e aí toma a caneta se eles quiserem. Por favor, Lula está preso justamente para isso não acontecer. Faz sentido dar uma eleição para uma pessoa que diz que vai fazer o que o Lula manda? Se a pessoa vai fazer o que o Lula manda e ela puder ganhar, deixarem ela ganhar, por que prenderam o Lula? Ele que já foi presidente. É lógica elementar que o pessoal não quer aplicar pela dificuldade cognitiva, psicológica, que é totalmente compreensível. Mas na luta a gente tem que expor isso, infelizmente. Pois é, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto, a falsa esquerda brasileira, uma esquerda que se apresenta como um projeto de concessão da Rede Globo.
com temas definidos para que ela possa discutir. Infelizmente, embaixador Samuel, infelizmente o sinal aí onde o senhor não está bom. Então, porque eu queria explicar, Wellington Calazans, o embaixador Samuel ele não está na casa dele em Brasília. Ele está em trânsito, está em viagem e tentou falar com a gente aí de manhã. Ontem eu falei com ele, estava boa recepção. Anotei aqui diversos temas para nós discutirmos, mas infelizmente a gente está tendo dificuldade. De repente, Wellington Calazans, a gente pode excepcionalmente tê-lo amanhã também. Fica um programa, mega programa, né? Porque amanhã a gente já tem 3 convidados. O João de Atais vai participar também? Não? Então chamamos o embaixador amanhã, que certamente vai estar com um sinal melhor. Porque, Camila, você explica para ele aí, por favor. Acabou de cair, inclusive, ele não foi o que tirar, acabou de cair a conexão. Então, é uma pena. Eu tenho aqui diversos temas anotados, Wellington Calazans, que ele queria conversar com a gente, especialmente sobre essa confusão da chapa tripla. A gente sabe da preocupação do embaixador Samuel com relação à orientação político-ideológica de quem vai representar o nosso campo, mas certamente ele vai estar aqui com a gente amanhã para falar sobre isso, com uma qualidade melhor. E aí eu queria mostrar, eu agradeci muito ontem, quando eu falei, embaixador, o senhor mesmo viajando aí, vai alocar um espaço na sua agenda cedo para nos brindar, muito obrigado. Ele falou, não, eu que agradeço. Eu falei, agradece quem, embaixador? É a nossa suprema honra ter você lá pra gente, pro público e tal. Aí eu queria mostrar, vou pegar aqui, Wellington, fala aí um pouquinho que eu vou mostrar. Eu recebi, ele me falou depois, quando estava falando comigo, que ele tinha mandado um e-mail para mim, tempos atrás, eu não vi, porque a gente recebe centenas de e-mails por dia. Até falei para ele, quando for assim, para pedir para assistente dele me dar um toque, falar, mandei um e-mail e tal, com o primeiro capítulo de um livro que vai publicar. Aí, não, assim, só rindo, Wellington, ele mandou uma coisa assim, eu vou ler o texto depois, mas é assim, ele falando assim, caro Rômulo, assim, o embaixador é um gentleman, assim, ele é no sentido assim, uma pessoa, é um modelo mesmo de inspiração, aí ele vira assim, não, mando para você aqui o primeiro capítulo do meu livro, muito interessado nas suas visões, nas suas críticas, nos seus comentários, sugestões, eu vou fazer crítica, comentário e sugestão no primeiro capítulo do livro do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, mas a humildade do embaixador, como eu falei para você, Wellington, que ele chegou lá no último dia do governo Lula, que não é puxar saco, chegou lá e falou, presidente, se eu não voltar em 2014, eu vou ser preso. Mas falou, olha, muito obrigado por me ter prestigiado com essa honra de encerrar minha carreira no serviço público, servindo no governo do senhor, esse governo que mudou a história do Brasil. Assim, o embaixador além de tudo, assim, demais por essa humildade dele, né? Pois é, Rômulo. E é uma honra mesmo ter o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Algumas pessoas esperam com muita ansiosidade esse dia, né, onde temos Lejane Mirhan e o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, e por isso nós também temos esse orgulho, assim, um orgulho bom, um orgulho sem vaidade, um orgulho de alegria de poder oferecer ao nosso público opiniões extremamente relevantes. Lejane Mirhan deu uma super aula hoje, a gente fica calado aqui ouvindo Lejane, eu uma vez ou outra puxo a orelha, porque tenho abertura para isso, porque o Lejane às vezes empolga com a aula, né? E ele gosta muito da parte histórica, e eu falo a ele para se prender mais ao assunto do hoje, assim, eu digo, traga mais para o hoje, porque a gente está precisando explicar às pessoas o que está acontecendo no Brasil com base no que aconteceu lá no Egito, lá na Síria, porque aí ele sabe disso, mas é porque ele gosta muito dos temas, e ele estuda com muita profundidade, então às vezes parece assim que a gente está dando pito e tal, mas não é, existe realmente essa abertura entre nós, e isso é respeito, e a gente respeita a inteligência dele, ele respeita nosso estilo, e isso é muito importante para todos nós. Wellington, olha só, eu achei o e-mail aqui, olha só, ele mandou, caro Rômulo, espero que você e toda a sua família estejam bem, apesar da turbulência por que estamos passando neste Brasil. Estou encaminhando a minuta do primeiro capítulo do livro que estou escrevendo, cujo título é, olha que maravilha, Wellington Calazans, O Império, as Províncias, os Adversários e o Brasil. Nossa, tô doido pra ver. Eu só vi ontem à noite de madrugada, não li ainda a minuta, mas vou acabar o programa, vou devorar o primeiro capítulo que ele mandou. Outro, olha, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães escrevendo para mim, ó.
Sei que o seu tempo é escasso e precioso, mas tenho a esperança de poder contar com a tua leitura e, se possível, com as tuas sugestões, críticas, correções e, quem sabe, comentários. Sempre certo da sua amizade, recebo um abraço afetuoso, saudoso, Samuel Pedro Guimarães. E assim, quando eu vejo isso, eu falo assim, não é possível, não é possível. Eu já comentei aqui, o embaixador Samuel Pedro Guimarães, eu que sou, a minha área de especialização é no direito internacional, sempre foi um ídolo meu, Wellington. Não conhecia ele, mas assim, era o meu ídolo. Eu não sabia que ia ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Imagina o cara é meu ídolo, vejo e recebo um e-mail desse cara falando: não, seu tempo é muito precioso, mas pô, se der uma brechinha aí, dá uma lida. É incrível, assim, mas o embaixador é uma pessoa querida pela sua paixão ao Brasil, pelo seu compromisso com o progresso social da população mais pobre do nosso país, sua defesa intransigente da soberania. Ele que, junto com Celso Amorim e Marco Aurélio Garcia, lá no governo Lula, todos sob a batuta do presidente Lula no comando, fez aquela política externa ativa e altiva. E ele, principalmente, remodelou, Wellington Calazans, a formação dos nossos diplomatas lá no Itamaraty para tirar aquele olhar para Washington, mudou, colocou espanhol como língua das pessoas falarem também. Ele ficou, como secretário-geral do Itamaraty, responsável pela formação da nova geração de diplomatas. Então, é um cargo muito importante, depois serviu no Ministério também. Ele foi fundamental para isso. Ele já lutava antes, a gente já lembrou aqui. Ele não fica contando as coisas que ele faz, mas ele começou a lutar contra a ALCA, que foi enterrado no governo Lula, muito antes do Lula ser eleito. Ele lançou aquela ideia de abaixo-assinado, coleta no Brasil inteiro, contra a ALCA, que aí depois CNBB, acho que a CUT também aderiu, foram colher assinatura e tal. Então, a ideia era do embaixador Samuel Pedro Guimarães. Então, ele vem lutando há muito tempo aí nessa questão, e aí eu já admirava o cara, evidentemente, como um ídolo dessas pessoas que defendem a soberania e pessoas, principalmente dessa área de relações internacionais, direito internacional. Quando que eu ia imaginar que um dia eu ia receber um e-mail desse do embaixador Samuel Pedro Guimarães? De jeito nenhum. Então, certamente teremos ele aqui amanhã para falar com a gente com um sinal melhor. Infelizmente, fica para a próxima, Wellington. Olha, Rômulo, eu quero falar a você o seguinte: essa é uma demonstração clara de por que é que porque eu, aqui no Duplo Expresso, que tinha o contato com, e tenho o contato com o embaixador, e tinha o contato com o Muniz Bandeira, como falamos, e que temos contatos com políticos que se respeitam e que respeitam o Brasil. E o que eles falam a gente em off ou nessas mensagens que você acabou de ler uma publicamente. Porque quando eu falo, Rômulo, que a crítica ou o elogio só tem algum fundamento para mim, dependendo da origem, eu quero falar sobre isso aí. Essas palavras do embaixador em relação ao primeiro capítulo do livro dele, que você vai mandar para mim e para Camila, já está intimado no chat, tá? Elas valem mais do que 1 milhão de críticas de coxinhas com ketchup ou de patos vermelho. Porque a pior coisa que existe é a pessoa não saber sequer o que é ser de esquerda. É por isso que estou empenhado, resgatando inclusive algumas obras que li, não só relacionadas ao Brasil, mas principalmente de outros países. Porque quando 2 parlamentares, com os quais eu me comunico aqui na Suécia, falaram que o plano do PT são planos de direita e até de extrema direita, eu fiquei muito calçado para criticar esse abraço ao neoliberalismo, esse abraço ao mercado. O plano Haddad, né, Wellington? Não é o plano do PT. O PT tem 2 milhões e mais de 2 milhões de militantes. É o plano Fernando Haddad. Inclusive, eu fui ontem rever, para confirmar uma questão, o que eles falam do pré-sal. Quem tem interesse, baixe o programa e dê Ctrl F e procure a palavra pré-sal. Sabe quantas vezes é mencionado no documento? 3 vezes. Uma vez só com relação ao pré-sal propriamente dito. As outras 2 é dizendo que o dinheiro do pré-sal vai ser usado para a saúde, o dinheiro do pré-sal vai ser usado para a educação. Na parte relativa ao pré-sal, eles falam retomar a Petrobras como operadora única do pré-sal, falam isso, mas não falam nada, Wellington Calazans, sobre retomar
o que foi entregue agora nesses 2 anos, que vai ser entregue possivelmente até o fim do ano com a questão da sanção onerosa. Eles falam assim, ó, a gente vai entrar e vai tirar a desoneração, aquela questão das petroleiras estrangeiras não pagando tributos, vamos retomar o conteúdo local, mas não vão enfrentar os gringos que aproveitaram esses 2 anos e meio para roubar tudo que está lá e pegar a melhor parte do pré-sal. Isso é fundamental. Nesse ano, você tem que lutar, em 2018, para além da eleição, retomar a riqueza do Brasil. Ali eles hesitaram e falaram, não, a gente vai, né, deixar a Petrobras operadora, mas não falaram em retomar. Inclusive, aí é lamentável, aí eu quero saber, porque como o José Sérgio Gabrielli estava envolvido também, é uma pessoa muito ligada à Petrobras, a gente tem uma visão crítica, até pela presença do Paulo César Ribeiro Lima, que trabalhou décadas na Petrobras, mas ele entende que a Petrobras deve servir ao Brasil e não o contrário. Você sabe o que está no programa do PT, Wellington Calazans? Que a questão que o preço interno dos derivados não pode ser descolado do mercado internacional. É a mesma lógica do golpe. Falou que vão acabar com reajuste diário, mas que não pode descolar do preço internacional. Aí eu pergunto, por que a Petrobras... Estou falando, a Petrobras deve servir ao Brasil, não é o Brasil que deve servir a Petrobras. Por que se a Petrobras tem um privilégio legal e vai voltar a ter, de ser operadora exclusiva do pré-sal, ficar com as melhores áreas, escolher o que ela quer e o que ela não quer, ter custos de extração em reais, ter custos de refino em reais, não ter terrorismo e ameaças geopolíticas do Oriente Médio? Por que o preço dela no Brasil, que o brasileiro vai pagar, tem que submeter ao preço internacional com a variável cambial e com a variável de prêmio de risco político lá daquelas regiões problemáticas? Por quê? Não há explicações, não, Calazans, mesmo porque a Petrobras tem acionistas privados. A maior parte do capital, quase, com o presidente Lula aumentou, mas eu não sei como é que está agora, quando ele fez o aumento de capital, voltou a aumentar a participação da União, mas tem acionistas privados. Por que essas pessoas da Petrobras, que são acionistas privados, muitos deles fora do Brasil, têm que ter o privilégio de sangrar o povo brasileiro cobrando um preço que nada tem a ver com os custos de extração e refino no Brasil? Então, o programa do PT ali, talvez pela influência do José Sérgio Gabrielli, que é uma pessoa muito ligada aos interesses da Petrobras, né, defendeu, mas a gente tem que entender que a Petrobras deve servir ao Brasil, não é o Brasil que deve servir a Petrobras. Então, essa crítica, essa questão de deixar preço internacional do Brasil, quem inventou isso lá foi o Fernando Henrique, colocou isso, a vinculação, né, o sobe e desce, e foi mantido. A presidente Dilma, justiça seja feita, foi quem mais ousou nisso, talvez no momento e na intensidade erradas, porque a Petrobras estava precisando se capitalizar para investir, e naquele momento, ainda hoje, o internacional ainda tem um peso importante as importações na composição do preço, porque você sabe, Wellington, essa autossuficiência do Brasil em petróleo ela é virtual, e em derivados não existe. Por quê? A gente não refina o nosso próprio petróleo. Nosso próprio petróleo sempre foi pesado, nossas refinarias eram para refinar leve. Então, fala assim, lá no governo Lula, quando chegou a autossuficiência, era uma autossuficiência virtual. Por quê? A gente exportava o nosso pesado para países que têm a capacidade de refino de pesado, como a Índia, e importava o pessoal que exportava petróleo leve, como a Nigéria, por exemplo. Por que a Lava Jato atacou e destruiu a super refinaria, as duas super refinarias, a de Abreu e Lima e o Comperj no Rio? Porque essas iam nos dar autonomia no refino. A gente ia ter autonomia refinando o nosso próprio petróleo, íamos deixar de gastar com as taxas do frete, íamos nos descolar dessa realidade internacional, nunca mais iam poder dizer que tem que entrar questão internacional e câmbio em derivados de petróleo no Brasil, e o preço do diesel, que é uma componente fundamental da economia brasileira, a gente falou até para a questão do agronegócio, na ida e na volta, porque ela leva, né, os insumos, o defensivo agrícola, leva a ração dos animais e tudo, e na volta leva a carne, leva o frango para os mercados. Então, um preço fundamental na composição de algo que é onde a gente tem a nossa maior vantagem comparativa, que é o agronegócio, que concorre diretamente com o dos Estados Unidos, e é por isso que o interesse dos Estados Unidos era acabar com a nossa autonomia no pré-sal, era pelo petróleo, mas como subproduto era também deixar o nosso agronegócio com freio de mão puxado com essa história de preços internacionais de derivados. Por que preço internacional? Custo de extração em real, refino em real, com o diesel barato, como todo país que tem grandes reservas faz, para usar como um subsídio à economia de uma forma geral. Na Venezuela, Wellington, derivado de petróleo é quase de graça, uma coisa assim, 5 centavos o diesel, pelo menos há algum tempo atrás era assim. Fazem isso para subsidiar a economia de uma forma geral. Por que
Por que, se a gente pode fazer isso, não vai fazer? Porque eles colocaram o mantra, e aí você vê até gente da esquerda, o programa do PT, defendendo que tem que ter preço internacional para vender derivados de petróleo no Brasil. Isso é a ideologia que colocaram para a gente ficar com o freio de mão puxado e não concorrer com os Estados Unidos. É lamentável ver o programa do PT reproduzir a política do parente e dizer que a diferença é que o reajuste não vai ser diário, vai ser, sei lá, de 3 em 3 meses. Lamentável, Wellington Calazans. É isso aí, Romulo. Isso sem falar que não tem nada muito claro em relação à comunicação social. Eu considero, porque é da minha área, de fundamental importância e ultrapassem esse discurso de que nós vamos democratizar. Não, como é que eles falam? Nós vamos quebrar o monopólio da Globo. Eu não sei como é que eles falam. Não, não é isso. Não é quebrar o monopólio da Globo. A Globo não pode ter essa estrutura que tem. E o Estado não pode bancar a estrutura de uma empresa privada que trabalha contra o Estado em favor do mercado financeiro. Que é paraestatal, né, Wellington? Porque ela só vive com o Estado. Exatamente, é uma empresa paraestatal. Você tem que privatizar a Globo. Ela viva da verba pública. O povo não pode mais bancar a Globo. Da não verba pode. privada, você falou público, viva da verba privada. Viva através da privada, sim, da iniciativa privada, perdão, é isso. Privatiza a Globo, que a Globo é uma empresa paraestatal. Ela que viva da verba privada. Vai lá pegar Itaú, Bradesco, né? Como é o nome daquela marca de perfume lá, Boticário, não sei o quê, e viva disso. Ambev, do golpe, né, do Lehman, que está aqui do meu lado. Pois é. Cara que está querendo privatizar a água, depois o filtro da sua casa e vai botar um cadeado na sua torneira, né? Para você viver pagando a ele toda vez que for beber um copo d'água, além da luz, né? Então, não dá para falar sobre esquerda abrindo mão de questões tão elementares. Esse negócio de agradar mercado, que mercado, meu irmão? Mercado é esse? O Brasil, com uma população de 206 milhões, tem que dar dinheiro ao povo e fazer a economia interna crescer e o povo viver feliz. E investir, Rômulus, tem que investir em pesquisa científica. Não é ficar fazendo propaganda desses programas que foram criados. Não, você tem que colocar como política de Estado uma parceria estratégica que seja impedida de ser destruída com qualquer governo que venha à frente. Tem que ser política de Estado. A comunicação social plural tem que ser política de Estado. Já que adianta fazerem aquela garagem e darem o nome de EBC, aí Temer assume, a EBC virou o quê? Uma sucata. Qual é a função da EBC hoje? Comprar produção da Globo e um jornalismo em pouquíssimos recursos. O pessoal até criativo para conseguir fazer o que faz. Mesmo assim, sobre total vigilância, todo mundo com medo. A autocensura é pior do que a censura. Porque o cara não precisa nem dizer que está censurando, mas está todo mundo com medo. E vai produzir o quê? Com tantas verdades inconvenientes para dizer, não vai ser o empregado da EBC que vai falar, né? Então, a democratização da comunicação social, Romulo, é de fundamental importância. E cuidado para não confundir com cartel de blogs. Esse cartel de blogs aí que fica falando o que a direita quer que a esquerda seja. Muito bem lembrado, Wellington. É o PIG e o PIG do B. É o PIG do B. Exatamente. A Globo é uma concessão pública que atua contra os interesses do povo brasileiro. Ela é uma empresa privada, mas tem uma concessão pública. Se um partido que se diz de esquerda não confrontar isso, a Globo admite assim descaradamente que apoiou um golpe. Aí falam de comissão da verdade, para quê? Para tirar qualquer sentimento nacionalista do militar? Quer falar sobre comissão da verdade? Pegue a Globo.
Isso seria a melhor comissão da verdade. Melhor do que uma comissão da verdade seria o desvendar das mentiras. Essa história distorcida que a Globo botou na cabeça do brasileiro ao longo de décadas. Cadê a coragem? Tem. Aí ficam falando de mercado, ficam lutando para fazer debate na Globo. Porra, eu vou levar uma eleição dessa a sério? Aí vamos. Band convida Haddad para substituir Lula. Toma vergonha na cara, esquerda fajuta. Não, eles não aceitaram, Wellington. O Haddad queria ir e a Band disse que não. Não, parece que já aceitou de novo. Aceitou ele como convidado. Mais legitimar que isso, velho. Aceitou ele como convidado na plateia. Se ele for realmente, aí é para jogar a toalha. Ele como convidado na plateia, vendo os outros debaterem. Certo, convidado na plateia, porque só li a manchete aqui. Desculpe, porque não dá para falar e ler ao mesmo tempo. E é isso, Rômulo. Você falou muito bem sobre a questão do pré-sal, sobre a questão econômica, que é um assunto que a gente luta diariamente aqui, a questão do pré-sal, né? Mas a gente não pode abrir mão da comunicação social. E não é dizer assim, a Globo não vai ter o monopólio que tem. Não, não. Assim, a política vai ser a seguinte, não vai poder ter mais que 2 empresas no mesmo segmento, não pode haver o agrupamento de internet com cabo, com não sei o quê. Tem que ser uma política, uma política. E outra coisa, juiz que não obedecer tem que ser expulso, tem que ser preso, tem que ser considerado lesa pátria. E se a gente não começar a falar sério, aí vem um Barroso, que é advogado da Globo, até hoje lá no STF, ele continua advogado da Globo, e inventa lá uma interpretação qualquer na masturbação constitucional dele, e aí vira lei, de uma hora para outra, interpretação de Barroso, e ganhou a vida defendendo os crimes da Globo e da CBF. Vamos falar sério. Esquerda fajuta do cacete, essa esquerda plim-plim da gente. Vai lá, Rômulus. Wellington Calazans, você falou dessa questão aí do PIG e do B, né? E aí aquela velha tática da pinça que eu te falei. De uma maneira coordenada, a gente já deu até um flagrante aqui de um veículo da Globosfera. Até por isso é Globosfera, foi por isso que você cunhou a expressão, porque eles vivem de ficar falando mal do que a Globo fala. Em vez de falar a sua própria pauta, não, é pegar a da Globo e multiplicar por -1. A Globo fala A, eu vou falar -A. Não fala do B, C, D, E, F, não fala do pré-sal. E isso leva a uma manipulação do debate público que se chama de em pinça. Por quê? Ele controla uma perna, um polo, controla o outro, e aí com isso você vai levando o debate para o rumo que você quer. A gente teve um exemplo concretíssimo disso ontem, então eu vou mostrar aqui, ó, mais de um exemplo lá na central do Plano B, por exemplo. Vou cortar aqui a imagem para o meu navegador. A gente chamou a atenção disso aqui ontem, que a gente aqui falando de pré-sal, falando de composição do preço da Petrobras, você falando de comunicação, e a discussão com relação à candidatura do Ciro Gomes virou sobre a posição da Cátia Abreu sobre aborto e arma. Aí ontem a central do Plano B atacou o Ciro Gomes, lógico, porque não é o candidato deles, e aí falou, a Cátia empurra ele para a direita com o aborto. Aí agora parece que o Ciro Gomes rechaçou e falou, não, ela pensa de um jeito, eu penso do outro. Então, sem entrar no mérito dessa discussão que é importante, a gente está num momento de urgência, de emergência nacional. A gente quer discutir a Petrobras, o pré-sal, o programa do PT não falar que vai retomar o que foi entregue no pré-sal, não falar em acabar com a história de preço internacional no Brasil de derivados, ou a gente quer ficar só lá aplaudindo, falando que o programa do PT é maravilhoso, que não fala em comunicação social, em tirar a verba pública da Globo, mas eles aplaudiram, falaram que era o máximo, e ficar falando de a posição do Ciro e da Cátia Abreu sobre aborto. Olha lá, essa discussão de aborto, ela não é anódina, Wellington, e não é aleatória. O STF está fazendo consultas públicas sobre descriminalização lá no tapetão no STF, via judiciário, até o 3º mês, está fazendo audiência pública. Não é casual nós termos essa discussão nas vésperas da eleição, o STF fazer isso. O STF é com o STF com tudo. Aí, fora isso, vou botar outra imagem. Aí bota aqui, ó. Peraí, essa da filha do Eduardo Cunha, para lembrar que eu falei aqui ontem, que ela já está eleita. Está dizendo aqui, ó, Daniele Cunha, filha do Eduardo Cunha, é candidata a deputado federal. Com o esquema da fraude, já está eleita, e para tentar dar sequência àquele projeto do pai, da questão da caixinha
centralizada pluripartidária, vai tentar dar sequência lá e já está eleita por causa disso. Mas a questão era essa aqui, ó, botando, ó, Senado derruba a lei do aborto na Argentina. E falando, por que vocês acham que essa discussão também está sendo travada na Argentina com o acirramento do processo político lá, o pessoal tentando caçar a Cristina Kirchner? Para, em vez de você falar disso, ficar lá falando da questão do aborto e coisa e tal. E não estamos desmerecendo a saúde, estamos mostrando a instrumentalização política disso para a direita. Mas aí, Wellington, essa questão, eu ia falar aqui, que isso, Wellington, é importante em vista do que você estava falando. Vou cortar de volta aqui pra gente. Tá. A imagem tá... Agora tá certo. Porque a imagem tá fixa em você. Quando você estava falando do embaixador, eu tinha tirado, não cortou para mim? Pronto, já tirei. A questão fundamental é o que você falou. Democratização da comunicação não é permitir o PIG e o anti-PIG. É pluralidade. Wellington, uma pessoa como Vanderlei Guilherme dos Santos, um professor que eu respeito, mas cujas opiniões nesse ano tenho achado esquisitas, acho que porque ele queria muito votar no Ciro Gomes, queria que o Ciro Gomes fosse viável. Desde o início ele chegou ao desatino de falar num artigo lá atrás que era absurdo falar que a eleição sem Lula era fraude. Ele estava querendo legitimar a eleição para que o Ciro pudesse disputar. Mas ele, porque é um apoiador do Ciro, observou isso. Ele escreveu o último artigo dele falando, olha, a gente é um deserto. Quem pensa diferente agora do candidato do golpe e da candidatura Haddad, que na verdade são duas do golpe, que o Haddad está sendo feito para perder para o golpe e legitimar, não tem espaço, porque esse cartel do PIG e do B se fechou em Copas, agora é Haddad desde criancinha. Todo mundo esqueceu que eleição sem Lula era fraude. Então o que você está falando é importante, porque a mentalidade do PIG de cartel, autorreferenciada, um citando o outro sempre, e não citando quem era longe dali. A minha impressão, Wellington Calazans, quando eu comecei a escrever na internet, publicar, eu já falei aqui, eu era um mero comentarista lá na seção de comentários do blog do Nassif. O Nassif começou a pegar, sem minha autorização me pedir, pegar os meus comentários e publicar como artigo no blog dele. Aí publicou vários em sequência, os que eu vinha colocando, nervoso que eu estava vendo o golpe no Brasil naquele início de 2016. Aí veio e falou, não, você não quer ter um blog aqui, tal, escrever com regularidade? Eu falei, olha, só se for pseudônimo, não quero prejudicar minha família e tal, essa história eu não vou entrar nela. Mas desde que eu comecei a publicar lá, eu reparava isso, que esses grandes blogs da blogosfera, os mais estabelecidos, aqueles que são compostos por pessoas que vieram da velha mídia, do PIG original, eles reproduziram a mentalidade do PIG original e falam, não, vamos arrumar um novo PIG. A gente faz um cartel, nós só nos citamos entre nós mesmos, que é para barrar a entrada de novos competidores, pessoas que surgem diretamente da internet. Não, vamos pegar nós que viemos do PIG, da grande imprensa tradicional, que já temos essa marca, né? Temos a nossa cara na televisão, o nome nas colunas na Folha de São Paulo, etc, etc. Nós vamos usar esse poder de marca que a gente tem para fazer um cartel na internet nesse nicho que está desocupado, que é o nicho oposicionista. Isso explica conversões políticas, Wellington Calazans, igual quando Saulo virou Paulo no caminho para Damasco, né? Tem aí pessoas que eram tucanas até o dia 31 de dezembro de 2002 e viraram ícones petistas do governo do PT. Essa questão de verba pública que você falou explica em boa medida isso. Mas eu queria falar, Wellington Calazans, concluir essa questão, a gente estava falando aí dos ataques que a gente sofre por falar essa opinião que você não vai ver nos lugares. Você viu aqui o Paulão falando na semana, foi essa semana, né? Ele falou essa semana que o que ele fala, que é essa coisa de falar que a Petrobras deve servir ao Brasil, não o Brasil à Petrobras, e criticar e falar que a diretoria do golpe que está aí desmontando a Petrobras foi nomeada pela Dilma. Não foi nomeada pelo golpe. Temer chegou, só precisou colocar o parente na presidência. O resto todo tinha sido colocado pela Dilma, inclusive o que está atualmente dando sequência à política do golpe. Aí ele falou, eu não posso falar isso em nenhum outro lugar, só posso falar no Duplo Expresso. Por quê? Porque tem esse cartel do PIG e do B. Democratização da mídia é ter o PIG e o PIG do B para fechar a pinça e dizer o que a pessoa de esquerda tem que pensar, aí o outro lado diz o que o direito tem que pensar, e eles ficarem falando de aborto esse ano, em vez de falar de pré-sal, em vez de falar de nióbio, em vez de falar de aquífero Guarani, em vez de falar de base americana no território nacional. É isso que a gente tem que discutir, aborto? A posição da Cátia Abreu sobre aborto? É isso que é relevante? Para não falar que no programa do PT, para o qual eles aplaudiram, Wellington Calazans, não está falando em retomada do que foi entregue no pré-sal até aqui, não está falando em descolar os preços internos dos preços internacionais, é só falar que eles são descolados e são contra a criminalização do aborto, e já o outro lado, malvado, terrível, atrasado, é contra, vai prender mulher pobre. É verdade.
Mas a decisão nesse ano não vai ser mudada em eleição para presidente. Isso aí é questão legislativa, isso aí é questão até do Supremo Tribunal Federal. Porque eu acredito, Wellington, que seria muito difícil no Brasil, como foi a aprovação do casamento homoafetivo, isso acontecer por meio do legislativo, pela influência que a gente tem desse fundamentalismo cristão hipócrita. Wellington, eu conheço uma liderança evangélica, assim, muito conhecida, inclusive midiática, uma cantora. O irmão dela é um gay, assim, né, daqueles mais ativos, no sentido de orgulho. Você vai no Facebook, tipo, vai na parada e não sei o que tal. Mas ela vai numa igreja e aceita, adora, amiga, não sei o que tal. Mas vai na igreja e fala contra. Então é muita hipocrisia dessa parte das pessoas falando isso. Mas né, tem o rebanho que segue essa hipocrisia. E isso vai ser fácil, vão sequestrar a pauta nessa eleição e começar a falar disso, Wellington Calazans. Ficar falando desses temas morais, de comportamento, de minorias, para não falar do pré-sal, porque tá combinado. O Alckmin quer entregar mais ainda. E no programa do PT, atualmente feito pelo Fernando Haddad, tá dizendo que o que entregou já foi. E não está falando nem que não vai ter participação no futuro, você fala, a Petrobras vai retomar o seu papel de operadora e vai fazer preço nacional. Então, o interesse da Petrobras está garantido para o futuro. O que ficou para trás, deixa. Agora, o interesse do Brasil não está assegurado. Isso é a verdade inconveniente. Você vai ouvir alguém falando sobre isso, criticando. Quem na blogosfera, Wellington, analisou o programa do PT em vez de publicar press release? Eu só vi as pessoas publicando na blogosfera, aliás, globosfera, o press release quando lançaram o programa. As 5 ideias forças, vão pra cima da Globo, vão não sei o que tal. Alguém falou que você está dizendo que não falaram que vão cortar a verba pública da Globo? Porque isso acaba com a Globo em 2 tempos? Você viu alguém falar essa questão de que não tem ali retomada do pré-sal? Não tem. Falando essa questão, até isso, aí já foi uma crítica interna no PT, que um dirigente eles tentaram votar uma emenda no programa, Wellington, antes dele ser publicado na sexta, falando, colocando no texto que ia acabar com o controle da finança no mercado financeiro, desse oligopólio. Aí diz que o Marcos Portman se revoltou e não deixou, e foi derrotada a emenda, porque ele falou que se falar, não, acabar com o controle desse cartel no sistema financeiro nacional, vai colocar em dúvida a propriedade privada. Ué, por quê? Acabar com cartel é colocar em dúvida a propriedade privada? Cartel é uma violação do direito econômico, é ultraliberal, é o credo do liberal. Aí você vê, no PT internamente tentaram fazer, foi derrotado, porque, nas palavras do Rui Falcão, eles iam fazer um programa para não assustar o mercado, que ia abrir mercados, né, que ia corrigir tabela do imposto de renda para a classe média, que ia fazer PPP e concessões, que eu já falei aqui. Essa discussão você não vai ver em outro lugar. Esse é um tema que só nós falamos aqui. Que falar em PPP e concessões quando as empreiteiras brasileiras estão falidas é sinônimo de desnacionalização da infraestrutura brasileira. Você vai ver alguém falando isso em relação ao que está no programa Haddad? Não vai ver. Então, por isso que é inconveniente, Wellington. Mas nós vamos continuar porque é nossa obrigação. Já viram que não somos cooptáveis? Não somos cooptáveis. Temos couro grosso, aguentamos o tiroteio e vamos ficar aqui até o fim pelo Brasil e pelo presidente Lula, porque a gente entende que o presidente Lula não é culto à personalidade. É porque ele é a nossa chance nesse ano, Wellington, de derrotar o golpe. Colocar esse outro aí é para legitimar o golpe, é para justificar a derrota, que já está contratada até mesmo com fraude, mas usando a debilidade dele política, Wellington, que é fraco demais. É fraco demais. Eu queria até dar uma esperança. Eu conversava com um dirigente do PT que é contrário ao Haddad como candidato. Falei assim, né? Tendo aquela conversa franca, Wellington. Eu falei assim, olha, vem cá. Depois do dia 15, quando o STF recusar, ou tiver o recurso e recusar, qual vai ser, assim, o que a gente faz? O Haddad é mesmo candidato de substituição? Aí eu falei, depende. Aí eu falei, depende do quê? Se ele continuar fazendo merda como está fazendo, não vai ser. Então, assim, a esperança é a última que morre. Tem muita gente lá dentro, aquela história que disseram que o Lula falou que está em estágio probatório, é por aí. É por aí. Então, gente, a luta não acabou, a luta vai até o fim. E nós ficaremos aqui até o final defendendo o presidente Lula. Porque, não por culpa da personalidade, somos muito gratos, Wellington, a tudo que ele fez pelo Brasil. Mas, além dessa gratidão, tem um interesse quase egoísta enquanto brasileiro. Quer saber que a gente só derrota o golpe com a força dele de mobilização popular. E é por isso que ele está preso. E é por isso que a eleição sem Lula é e vai continuar sendo, até o fim, no Duplo Expresso, fraude. Essa ala interna que deu golpe no PT pode ter escondido a hashtag eleição sem Lula é fraude. Mas a gente vai ficar aqui até o fim com ela, Wellington. Lula de A a Z, como disse a Gleisi no início do ano, eleição sem Lula é fraude, Lula livre. Nós vamos ser, se necessário, Wellington Calazans. Ontem nós falamos aqui que a suposta
A alegada indicação do Fernando Haddad como candidato do PT, eu não vi sequer bilhete escrito. Pode ser que apareça agora, porque o papel aceita tudo, mas eu não vi. O pessoal falando, respeita a decisão do Lula. Você viu? Não. A última vez que eu vi o Lula, eu vi com meu olho Lula, ele colocou o Haddad na Sibéria e ficou falando de traidor, lá em cima do palanque no sindicato. Essa foi a última vez que eu ouvi o Lula e você também. Não sabemos dessa escolha. Agora, mesmo que ele tivesse escolhido, eu falei, essa escolha de uma pessoa que está 124, salvo engano, dias presa, é tão espontânea quanto uma delação premiada. E corroborar, ratificar essa suposta escolha do Haddad equivale a convalidar, Wellington Calazans, o método lava-jato de extorsão, que é aquele você prende até conseguir o que quer. Eles prenderam Lula até conseguir que ele não fosse candidato. Mas eu não sei que ele desistiu, e eu vou falar. Eu falei com essa mesma pessoa dirigente, falei, mas vem cá, a notícia, o Lula vai aguentar? Porque eu me condoo, Wellington Calazans, em nível pessoal. Eu já falei aqui, é um senhor, perdeu o amor da sua vida, está isolado do povo, que sempre foi o que recarregava a sua bateria, sua família fora está ameaçada, mataram o primo dele quando ele estava resistindo. Então, se por acaso um dia o presidente Lula falar, olha, queria muito, mas, poxa, falaram que vão matar minha bisneta e jogar no valão. Eu, em nível pessoal, vou compreender e vou ter toda a solidariedade. Mas em nível político, o que eu vou fazer, Wellington? Eu vou me tornar mais lulista que o Lula. Fala, né? Mais realista que o rei, mais papista que o Papa. Eu vou me tornar mais lulista que o Lula. Qual é o legado do lulismo, Wellington Calazans? Que teve a participação do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que estava com a gente ainda há pouco. A emancipação do Brasil enquanto nação, a soberania e a emancipação popular. Isso não está contemplado nessa nova cara que estão tentando dar ao PT. Se, por acaso, forçarem na base da coação, que equivale quase a uma arma na cabeça ao Lula, a renunciar ao lulismo, nós vamos até o fim sendo mais lulistas do que o PT já somos, Wellington. Já somos, nesse momento, mais lulistas que o PT. Mas, se necessário, ficaremos até mais lulistas que o Lula, Wellington Calazans. Olha, Rômulo, é uma questão de respeito. Falei na abertura do programa de hoje. Mandei um link para você aí agora, no nosso chat aqui interno. Acho que não chegou agora. Queria que você mostrasse aí o público. Isso reflete exatamente o que eu vou falar agora. Há poucos dias, eu via nos textos, Já está na tela, Wellington. Então, que era que falavam na militância, vou falar do petista, tá? Eu não estou falando do eleitor de Lula. Estou falando do petista. Era que Fernando Henrique tinha não sei quantos cursos, que não sei o que lá, que era doutor em não sei o quê, e não fez absolutamente nada, e Lula, um analfabeto, ou não sei o quê, tinha sido muito melhor, isso e aquilo. E uma semana depois, veja só o que está. Leia aí, Rômulo, em voz alta, que eu não consigo ver na tela. Olha, Wellington Calazans, eu já tinha visto esse tipo de raciocínio antes ainda dele ser indicado, o pessoal falando, ele... Então, assim, eu escrevi um artigo sobre isso, eu vou até recuperar aqui, uma pessoa que estava nos atacando na época dos guerreiros, falando isso, seria um sonho ter o Haddad. Aquela parcela da classe média progressista, ela tem os signos da classe média ainda, vou cortar aqui, mas já volto. Ela tem os signos da classe média, da meritocracia, de valorização do diploma, essa coisa ibérica, do título honorífico e tal, ela tem isso. Então, por mais que ela seja de esquerda, algo nela, até que em nível subconsciente, gosta de ter um cara poliglota, que foi às melhores escolas, vai falar, não, agora o Brasil, não, aqui, como estamos bem representados. O que eu ouvia do meu pai tucano, quando o Fernando Henrique era presidente, era isso. Nunca ninguém representou o Brasil tão bem internacionalmente. Olha ele ouve, não precisa de tradutor, nem para francês, nem para inglês. Isso é... Não, eu falei, não, quem representa o Brasil bem é esse aqui, ó, que não tem tem só um diploma técnico, não tem nível superior, e vai lá o Celso Amorim do lado dele e fica fazendo tradução simultânea. Esse foi o melhor representante do Brasil de todos os tempos. É essa a questão, mas a gente tem os signos da classe média, que valoriza, que, assim... subconscientemente, acha bacana. Então, vou cortar lá pro texto, Wellington. Olha isso, ó. O cara é graduado em Direito, mestre em Economia, doutor em Filosofia, professor livre-docente em Ciência Política na USP. Será que ele teve aula com a Maria Lúcia? Depois eu vou perguntar para quem conhece ela. Professor livre-docente em Ciência Política na USP, consultor da FIP, eu não sei o que é FIP, e ainda por cima é guitarrista.
Aí tem a foto dele tocando guitarra. Estão viralizando, já me mandaram também dele tocando Don't Worry About a Thing, tocando reggae e tal. É assim, né? Ainda por cima é guitarrista, aí já é covardia, né? O cara também venceu o desafio de prefeitos de Nova York e trouxe 5 milhões de dólares em prêmio para São Paulo. Esses códigos aqui, o cara é da meritocracia, o cara é graduado em Direito, mestre em Economia, doutor em Filosofia, professor livre-docente, isso sempre foi característico, Wellington Calazans, do PSDB, que dizia que é um partido de quadros. Era aí, foi por isso que eu puxei esse assunto, e é isso que me revolta. Já cortei para você. A grande diferença, né, em relação a Lula e Fernando Henrique, nesse paralelo que sempre houve, e que hoje a gente está vendo que está superado, que não vai mais caber na política brasileira, essa bipolaridade que não é bipolaridade, na verdade, um veste camisa azul e o outro camisa vermelha, e os dois defendem os bancos, né? O que que acontece? Estão querendo até dizer que Lula não presta mais porque é analfabeto. Isso é uma mensagem subliminar. O que me dói, sabe o que é? É que muitos desses doutores, mestres, só conseguiram ser doutores e mestres graças a Lula, o analfabeto que eles agora querem cuspir. Estão abandonando como um entulho numa cadeia por um crime que não cometeu. A minha luta é pela liberdade de Lula e por justiça. Essa eleição fraudada, vou ficar aqui falando se Haddad vai subir meio ponto, ele vai brigar com Alckmin por taxa Selic. Isso é eleição de quem, rapaz? Eleição de quem? Bem, malucos vocês não podem dizer que eu e Rômulo somos. Mas também juízo vocês não podem dizer que a gente tem. Não é? Porque tem que ser muito louco e muito corajoso para bater na direita, como a gente bate. E bate tanto que ignora. E fazer essa reflexão sobre o que é ser de esquerda nesse momento em que as pessoas estão preocupadinhas em garantir os seus cargos e estão preocupadas se Haddad vai chegar ao poder. Qual a diferença entre Haddad e Temer? Nenhuma. Então, Haddad já está no poder. Qual a diferença entre a abertura de mercado de Haddad e a abertura de mercado de Alckmin? Nenhuma. Então, não entre essa loucura de dizer sobre está desunindo a esquerda. Só de candidato a esquerda tem aí, pelo menos, auto-intitulado de esquerda, eu lembre 4, 5 aí. Certo? Eleição sem Lula é fraude. Ponto final. Se você não lutar pela liberdade de Lula, você está dizendo, de qualquer maneira, que Moro está certo, que a Lava Jato é uma beleza e que a palavra de um delator vale mais do que toda a história política de Lula. Eu não vou abrir mão disso. Eu vou lutar. Vou ser chamado de idiota, de burro. E se Lula, o produto da tortura, sair dizendo que sempre quis Haddad, aí eu vou só confirmar que eu e Rômulo temos dito aqui no Duplo Expresso. Porque o Lula que eu acredito é o Lula antes de ser preso. Depois de 123, 124 dias, daqui a pouco vem a contagem, que vai sair de Lula, ou que disseram que ele disse, que é o mais grave ainda, não é de um Lula normal. O Lula que eu, você, Rômulus e todo mundo que está do seu lado, todo mundo que está assistindo, vai assistir depois, conhece, é o Lula que dizia: eu vou voltar a governar esse país para a gente promover o referendo revogatório, para a gente acabar com o monopólio da Rede Globo e para a gente botar esse país de novo no caminho do desenvolvimento. Retomando o que foi roubado do pré-sal. Exatamente, através do referendo revogatório. Então, esse é o Lula. Se ele vier, não, eu apoio a Haddad, está tudo jóia. Então, uma justiça, lá ele coloca até no programa do PT, fala que pode apelar se houver um impasse institucional, que eles vão mandar projetos de lei para o Congresso, se o Congresso se recusar a remover o que eles chamam de entulho autoritário,
Engraçado, essa expressão sabe quem cunhou, Wellington? O Fernando Henrique Cardoso, para falar da ditadura. O pessoal da USP se trai até no programa do PT. Falava que a ditadura tinha um entulho autoritário, aquele legado legislativo da ditadura, e falando que para remover o entulho autoritário... Sabe que é interessante, Wellington? O entulho autoritário tinha que ser o da Dilma, o do PT, o do Cardoso. Esse entulho autoritário é mais importante que tirar do que propriamente as mudanças legislativas. Autoritário foram as leis aprovadas no PT. Dos Temer foram da entrega. Agora, no governo da Dilma, sob a mando do Cardoso, aí não, ali é entulho autoritário. Então houve um lapso aí que o pessoal não percebeu. Mas ele fala lá que para fazer isso, se tiver um pass institucional, podem recorrer a referendos revogatórios. Só dizer isso não é o suficiente, porque pode ser o telequete. Que nem a gente está vendo aí a defesa do Lula, referendo revogatório telequete. Diz que vai botar, aí fala que o STF disse que era inconstitucional, ou então se conseguir fazer, aí faz corpo morto, se finge de morto, e não faz campanha. Eu quero uma pessoa que seja efetivamente comprometida com o referendo revogatório. Não ver no programa do PT dizer que vão retomar o que foi entregue no pré-sal, não está bom. Eu quero esse compromisso de quem vai assumir, dizendo: eu não vou votar no Ciro Gomes, inclusive já falamos aqui que ele, possivelmente, sem saber, tem como articulador uma pessoa ligada à inteligência americana, mas ele fala que vai retomar o pré-sal. Eu quero ouvir do candidato, todos os candidatos nacionalistas que vão retomar o pré-sal. Mas o nosso sonho, Wellington, era que fosse um anticandidato. Aquele que ia chegar para falar da farsa, falar que o verdadeiro candidato está preso. Ia lá chegar no debate da Globo para falar: isso aqui é um circo. Isso aqui está armado, essa eleição vai ser fraudada com votação. A gente sabe que o PT ficou refém nessa história de impressão do voto porque foi sequestrado internamente pela máquina do PT jurídico e do Cardoso, dos sem voto, que deixam fora da Câmara as lideranças populares, liderança comunitária, liderança de movimento social, liderança sindical, os sem voto que acabam entrando lá na máfia do TSE. Mas sequestraram virou um tabu. Aí para o PT tem que dizer que é o melhor sistema do mundo, que a totalização secreta, portas fechadas, é maravilhosa, é algo realmente mágico. Ficaram sequestrados. Mas é isso que a gente quer ver, Wellington Calazans. A gente quer ver no programa do candidato, no programa Lula, certamente estaria a retomada do pré-sal, porque ele, quando estava fora da cadeia, falou isso diversas vezes em público, até em ato, lá na frente da Petrobras, Wellington Calazans. Agora, no programa Haddad, não. No programa Haddad, ele fala que a Petrobras vai voltar a ser operadora, mas não fala do que ficou para trás. O filé mignon do pré-sal, os campos gigantescos. Não fala que vai acabar com essa coisa tucana e patrocinada pelos Estados Unidos para botar o freio de mão na gente, no nosso desenvolvimento, de que tem que ter preços internacionais no Brasil de derivados do petróleo. Fala que vai desnacionalizar a infraestrutura com PPP e concessão. Então, esse programa é o programa Haddad, esse não é o programa Lula. O Lula, quando estava na presidência, ele já governou, ele não fez isso, Wellington Calazans, fez o contrário disso. Então, esse programa, dizer que é o programa Lula, é o último escárnio, Wellington Calazans, por isso que eu repetindo, é o programa Lula, o programa Lula. O programa Lula é o cacete, como você diz, é o programa Fernando Haddad. É isso aí, Rômulo. Olha, é tão absurdo tudo isso. E aí você falou aí sobre Cardoso e Dilma. Eu quero pedir a ajuda. Você que acompanha o Duplo Expresso, é feminista, eu quero que você me ajude. Quando a gente for falar aqui dos erros de Dilma, a gente deve falar que Dilma errou ou a gente deve falar que ela foi induzida ao erro por Cardoso? Porque eu acho que é melhor dizer que ela errou, porque senão inferioriza ainda mais. Parece que ela é um pau mandado. Então eu queria que você que é feminista me ajudasse, porque os erros existiram. Então para não ferir susceptibilidades, eu queria que vocês ajudassem a nossa equipe aqui do Duplo Expresso como dirigir a informação a você, sem que você se sinta ofendido quando a gente diagnosticar com cientistas, como temos o Paulão aqui, que é a maior autoridade em Minas e Energia da América Latina, como juristas de peso, como Luiz Moreira e outras pessoas que são comentaristas ou convidados aqui do Duplo Expresso, e a crítica dirigida a Dilma Rousseff pelos erros dela. Você quer que a gente diga que ela foi induzida ao erro por Zé Cardoso? Ou a gente deve dizer que Dilma errou ao fazer isso e isso? Você que é feminista, ajude. Que a questão aqui não é o sexo, não é misoginia, não é nada disso. É o erro. Eu quero debater o erro para que ele não volte a ser cometido por Dilma, ou por João, ou por José. Então eu quero saber como é que a gente deve tratar. Porque a gente não está falando da mulher Dilma, a gente está falando da política.
Então, para não ficarem escrevendo aí que a gente é misógino, só bate em não, os erros precisam ser debatidos, e a esquerda tem que ser debatida pela esquerda e não pela Globo, para não virar essa pauta fofinha que a Globo quer que a gente discute, esquecendo pré-sal, esquecendo Casa da Moeda, Eletrobras, Embraer, Espaço Aéreo, Nióbio, Floresta Amazônica, Água Doce, isso que importa para mim, certo? Então eu quero que você realmente me ajude com isso aí. Tem mais uma coisa, Rômulo, que eu queria falar aqui. Eu queria, mais uma vez, falar sobre uma coisa aqui interessante. Eu até já puxei lá no início da conversa. Vamos ver só para a gente concluir aqui. Olha aqui, durante o programa aqui eu recebi de um ex-executivo da OAS, através aqui dos contatos internos. OAS é aquela do Léo Pinheiro, né, Wellington? Que foi quem acabou fazendo depoimento que permitiu o Sérgio Moro fazer a fraude desse processo e colocar o Lula na cadeia. Exatamente. Então, durante o programa, ele está assistindo a gente, deve estar assistindo até agora. E um ex-executivo da OAS enviou aqui para mim o seguinte: Zé Cardoso estava trabalhando ativamente para a Lava Jato. Foi ele quem iniciou a caça aos empreiteiros ligados a Lula e criou a lei da delação premiada. Um ex-executivo da OAS manda durante o programa, isso quando a gente estava falando sobre a importância de lutar por Lula livre e abandonar essa coisa ridícula de que Haddad é Lula, porque não são, casa nem casa, certo? Só com máscara, né, Wellington? Botando uma máscara, aí fica... Mas é falsificação, você vê que é o papelão ali, que depois vai cair, aquilo ali vai arrebentar a cordinha, não vai durar muito. A primeira chuva derruba, né, Rômulo? A contagem de hoje são 70 dias da destruição das provas da inocência de Lula, e Rômulo na Suíça lá, revoltado, porque a defesa de Lula nunca procurou ele, ficam inventando mentiras na internet para dizer que estão fazendo alguma coisa. 164 dias da publicação do documento, do Duplo Expresso, documento que prova 5 crimes de Sérgio Moro e que os arregões Paulo Pimenta, Vadir Damusa e Paulo Teixeira disseram que nós estávamos mentindo, que era falso, apresentaram um documento que a Lava Jato deu a eles para legitimar Moro, e o nosso foi depois, 64 dias, né? Há 64 dias, o Tacla Duran foi lá na comissão organizada por esses mesmos atores que se apresentam como deputados e falou que o documento ele recebeu na Espanha. Então, eles ficaram apanhados pela própria mentira na arapuca que montaram para enganar o povo. São 124 dias da prisão ilegal de Luiz Inácio Lula da Silva, a quem damos o nosso bom dia para manter a tradição do programa. 124 dias de um preso político, perseguido político, injustiçado. Ontem, o Félix Fischer, da Câmara de Gás, rejeitou o pedido de absolvição de Marisa Letícia, mesmo depois de morta, naquele processo canalha que a levou à morte. E tudo isso, segundo Haddad, é apenas um problema jurídico, não é político, não. Então, a contagem é essa, com muita revolta que a gente vai vendo as pessoas se utilizando do nome de Lula, um torturado psicologicamente e fisicamente através de uma prisão injusta, uma prisão ilegal, uma prisão política, e que, lamentavelmente, o advogado de Lula é o maior beneficiário da derrota de Lula. Então, a vaca está indo para o brejo, graças a uma perfeita engenharia montada para tirar Lula do processo eleitoral e montar esse circo eleitoral 2018. Mas não existem crimes perfeitos. A hora vai chegar. Rômulo, agora é você com o Superchat. Participações do Superchat. Até o momento, no dia de hoje, tivemos Denis Luiz de Paula Santos, que participou e falou o seguinte: bom dia a todos do Duplo Expresso. Em todos os blogs da Central do Golpe, o que da Central do Golpe, o povo é acusado de passivo indolente. Não se
move para protestar ou se manifestar. Incutem em seus espectadores o discurso distorcido de que é possível ao povo se movimentar sem um líder. É a central do plano B, eles querem substituir a liderança por um não líder. É bem por aí, aquele que o Wellington mostrou aí, cujas credenciais é o seu currículo acadêmico. A Aline Silva participou e falou o seguinte: uma retribuição simbólica por tantas aulas que vocês nos dão. Longa vida ao Duplo Expresso. Muito obrigado, Aline. O Anderson Abreu também participou, Wellington Calazans. É isso, concluímos. Concluímos, mas para não dizer que eu não lhe pedi nada, você que está me assistindo, eu vou pedir que você curta as nossas páginas, se inscreva nos canais, acione notificações, tanto no Duplo Expresso como no YouTube e em todas as redes sociais. Compartilhe o conteúdo, convide amigos para que nós possamos fortalecer essa corrente que é orgânica. Tem páginas aí que tem 170 mil curtidas, aí você vai olhar a live e tem 100 pessoas assistindo. Então, a pessoa curtiu para ficar livre. Então, curtiu e odeia, né? Tem outras, Wellington Calazans, que a pessoa compra a audiência, né? Às vezes eu já mostrei aqui, inclusive mostrei ao vivo no programa, a central do plano B recorre a isso. Outras pessoas falam que já viram mais de uma vez. A pessoa que estava lá administrando o OBS, né, que é o sistema que a gente usa o mesmo para retransmissão nas diversas redes, dormiu, né, cochilou, aí acabou a gravação que eles estavam exibindo como se fosse algo ao vivo, e aí ficou 1h30, uma tela preta, com fixo 1.000 pessoas assistindo, então não é nem para cima, nem para baixo, 1.000 pessoas assistindo uma tela preta durante 1h30. Então, assim, a gente não faz isso, né? Porque custaria dinheiro que a gente não tem banqueiro por trás da gente, banqueiro bandido, inclusive. Então, nem que a gente quisesse, mas não queremos, porque o nível de engajamento que a gente quer é real, com você que está aí do outro lado, que nos ajudou, foi fundamental para nós resistirmos a todos os problemas que tivemos, e é isso que está fazendo mudar. Por isso que nessa semana, Wellington Calazans, a defesa do Lula desistiu do recurso. Foi por causa do nosso trabalho aqui, não tem falsa modéstia. É por isso, Wellington Calazans, que o pessoal que está tentando impor o Haddad está na defensiva. Em vez de estar nadando de braçada com um cartel do PIG do B, ungindo ele, já descartando o Lula e ungindo ele o novo líder, se ele está na defensiva, tendo que botar coisas assim, alguém falando que o nosso problema é pessoal com ele, quando está longe de ser pessoal, o problema é político. Inclusive eu falei aqui que, pelo que eu ouvi dizer, no trato pessoal ele parece ser um cara bacana. Parece que o assessor de comunicação é um bicho, mas ele parece ser um cara bacana, né? O cara que veio, o assessor de comunicação dele que veio do Estadão e que acha que comunicação é dar entrevista na Folha e no SPTV. Comunicação política, quando ele era prefeito, era fazer isso, dar entrevista na Folha e no SPTV da Rede Globo. Mas ele é um cara bacana, nosso problema é eminentemente político. E o pior, Wellington, você sabe disso, uma pessoa muito importante, um governador, ligou pra gente e falou para mim, depois ligou para você. Falou o seguinte: vocês estão certos no que vocês estão falando. Essa semana, 2 dias atrás. Assim, vocês estão certos no que vocês estão falando. Na linha de vocês está certa. Vocês estão um pouco radicalizados, mas está certo. Mas ele falou assim: só que vocês têm que entender que o Haddad não é um demônio. Ele não é um demônio. Ele acredita que essa credo dele neoliberal é bom, é certo, ele acredita nisso. Eu falei, governador, eu respeito e concordo com a sua opinião, estou longe de achar que ele é um demônio, o problema é político, o problema é que o que ele crê que é bom é mal. Ele falou, pois também é a minha convicção, mas vocês estão no caminho certo, só que veja que ele não é um demônio. Eu falei, não, sabemos que ele não é um demônio, como eu estou falando aqui, sabemos que ele deve ser até um cara legal. O problema é político, ele realmente acredita na concessão e na PPP, ele realmente acredita em não enfrentar e pegar o pré-sal de volta, ele realmente acredita em deixar preços internacionais nos combustíveis, ele realmente acredita que não tem que cortar a verba pública da Globo. Esse é o nosso problema. A gente quer o Lula, porque ele pode combater o golpe, e o Lula que passou pelo golpe, que vai ser melhor do que o Lula diante do golpe. O Lula diante do golpe, quando esteve no governo, Wellington Calazans, foi convencido lá pelo Palocci a dar o dinheiro que salvou a Rede Globo, no BNDES, um empréstimo que a Globo não paga e não tem garantia para dar. Nós fomos o único veículo. Esses todos aí que estão se arvorando, Wellington Calazans, de que estão combatendo a Rede Globo, qual deles repercutiu a nossa pauta com informação exclusiva de dentro da Rede Globo, em nível de diretoria, de que aquele empréstimo que o Palocci deu venceu e a Globo não tem como pagar, porque não tem dinheiro, e não tem como rolar, porque não tem garantias para dar.
E aí eu falei aqui, muito esquisito não ter garantias, porque eu que trabalhei em projetos, Wellington, de infraestrutura, oleoduto da Petrobras, gasoduto da Petrobras, eu conheço uma coisa chamada Project Finance, que é o quê? Você usa a renda de um projeto para pagar o empréstimo. E aí as ações, por exemplo, da empresa que vai fazer esse novo projeto, elas ficam empenhadas, você faz um penhor para os credores, os bancos que estão dando o dinheiro, enquanto não termina de pagar, ficam empenhadas, porque um bem imóvel pode ser empenhado. Falei, bom, se os irmãos Marinho ainda são donos da Rede Globo, como eles dizem ser, por que eles não podem empenhar as ações que eles têm na Rede Globo como garantia da rolagem dessa dívida do BNDES? E eu especulei, será que os irmãos Marinho não são mais donos da Globo, ou não são donos de tanto quanto eles dizem, e que eles são só laranjas e que no contrato de gaveta eles já venderam a Globo no todo ou em parte para um estrangeiro, que é proibido pela Constituição Federal, e por isso, diferentemente de 2002, eles não podem fazer garantia para rolar o empréstimo? Nós publicamos isso aqui, Wellington Calazans, no início de 2017, assim, com fonte boa, mais de uma vez, e vendo os balanços da Globo, fizemos uma análise, uma fonte minha no mercado também fez uma análise depois do balanço da Globo. Nenhum desses pegou, assim como nenhum desses pegou do cartel que só se autorreferencia e só fala o que é deles para tentar monopolizar e jogar com a pinça junto com o PIG, nenhum deles falou do que nós publicamos aqui com exclusividade, de que a Vale do Rio Doce, a Vale, né, agora chama Vale, depois de privatização, que a Vale foi desnacionalizada. Que a Vale foi desnacionalizada, não foi só privatizada. Ela, durante o golpe, foi desnacionalizada pelo presidente que foi indicado pela Dilma. Mesmo sendo privado, Wellington, os fundos de pensão, BNDES tinham uma participação grande, escolhem ainda a diretora... não mais, é isso, essa foi a diferença. Escolhiam até ali a direção da Vale, então a sua política de negócios. O que esse presidente que foi indicado pela Dilma fez? Igualou, extinguiu a categoria de ações preferenciais, sem direito a voto. Com isso, todos esses gringos, fundos bilionários, BlackRock, esses aí do Arco da Velha, Fundo Abutre, todo mundo que tinha ação da Vale preferencial e não podia votar, passou a poder votar. Com isso, os acionistas brasileiros se tornaram minoritários. E o governo, né, o fundo de pensão, tudo mais minoritário ainda. Então, agora, a administração da Vale do Rio Doce, o Vale, é eleita com a vontade dos estrangeiros. Foi uma desnacionalização branca, Wellington. Falaram que foi para a melhora da governança corporativa da Vale, fizeram isso para acabar com a preferencial. Você sabe onde, Wellington Calazans, eu vi a publicação dessa notícia como um press release e falando que era maravilhosa, está o print screen para provar, entrevistando esse presidente da Vale que fez isso, falando, olha como a Vale agora é maravilhosa, a nossa governança é maravilhosa, não tem mais ação preferencial. E eu, quando li aquilo, como trabalhei muito tempo em direito empresarial, nessa parte societária, eu falei, não, isso aqui, vou lá olhar a composição acionária, isso aqui foi uma desnacionalização da Vale, deu para os estrangeiros sem dizer que deu o controle. Na central do Plano B. Aquela matéria paga, press release, assim, olha como a Vale agora é maravilhosa lá. Lá na central do Plano B, eu vi, dei o print e escrevi o artigo falando. Talvez até por isso, como a Vale deve ter molhado a mão de diversos blogs para fazer esse press release, ninguém falou a verdade. Que era uma desnacionalização. O Paulão, que é o nosso especialista em Minas Energia, já esteve aqui e falou que um dia vai vir aqui para conversar sobre isso e falou, está coberto de razão, a Vale foi desnacionalizada. Por que nenhum desses blogs do PIG do B repercutiu essa notícia? Até onde vão com o STF com tudo, Wellington? O com tudo que é o problema, você falou, o problema não é o STF, é o com tudo. Até onde vai o com tudo? Democratização da mídia é deixar o PIG e o PIG do B? Ou é ter quem vai falar dos defeitos do programa do PT também, à esquerda, falar que não, isso aí não está nacionalista o suficiente. É quem vai falar que a Vale foi desnacionalizada e não vai publicar press release recebendo grana. Isso é democratização da comunicação. Então, esse é o problema, Wellington. O plano do golpe era quase perfeito. Mas eles não contavam com esse espaço de resistência, que não é por um mérito meu ou seu, é pelo fato de nós estarmos em países que protegem a liberdade de consciência, que é de você ter uma opinião independente, a liberdade de expressão, que é você falar, e a liberdade de informação, que não é a minha, é a sua de ser informado. Por causa desse espaço aqui, está dando tilt. E várias vezes eles tiveram que ir ajustando a estratégia e as táticazinhas ali do dia, com a gente pautando em cima.
Então, é por Inclusive, isso que é o problema, é por isso que a gente é o alvo a ser abatido, Wellington Calazans. E eles estão. Mas não adianta, porque com o tempo a verdade prevalece. E é o que está acontecendo. Olha o nível de apoio que a gente recebe. O pessoal lá da militância paga, contratada, foi acionada, Wellington. Foi acionado. O pessoal que era ligado, inclusive, àquele liderança do PT que tentou nos cooptar, tem um secto na internet profissional que faz coisas. Voltaram a nos atacar no Twitter como atacavam na época do deputado. Ontem foi um dia, marcando, não sei o quê, falando, aí compartilhando aquele dossiê fajuto. E aí eu não preciso falar nada. O próprio pessoal da comunidade do Duplo Expresso, inclusive, queria mandar um abraço, Frei Adelmo, muito obrigado pela defesa que você vem fazendo do programa. Nosso trabalho pegou e nos defendem, o pessoal vai vendo. Então, é difícil lutar contra a verdade. Não tem como calar a gente, porque a gente está falando da verdade de países que protegem pessoas que falam a verdade. Ô, Rômulo, eu queria interromper só para dizer isso. Exatamente por isso que as pessoas dão prioridade a falar com a gente. E as pessoas sabem que nós não vamos sofrer coação. Não é? Tem jornalista aí que entrou na Lava Jato e saiu mudado. Tem o Haddad. Mais de um, Wellington. Sim, tem não, eu estou falando que tem jornalista, eu não estou querendo nem quantificar, nem nominar. O Haddad, né? Entrou, a Polícia Federal disse que ia pegar, 5 horas depois ele estava reunido com o Fernando Henrique Cardoso. Então, é esse tipo de coisa. Né? E tem aqueles também, como eu falei, que a ditadura expulsava para voltar como herói. Tem gente que foi apanhado pela Lava Jato para fingir que era perseguido, mas quando na verdade é parte integrante desse processo, porque não existia, não porque ele não seja passível a praticar crimes, até eu não sei, mas por que a Lava Jato ia atrás de Mercadante, por exemplo? Para dar alguma visibilidade àquele peso morto dentro do PT, uma pessoa que não tem função. Então, peso morto, mas muito vivo, Wellington Calazans. Mas eu estou falando peso morto do ponto de vista do contato com o povo. Aquilo que Lula falou, quer tomar meu lugar, tem que ter contato com o povo. É isso. PT sem povo não é Partido dos Trabalhadores. Tá? PT sem povo. Wellington, você colocou eu estava falando aqui com você lançou uma tag aqui que você só falou oralmente aqui no programa, o pessoal está reproduzindo, ouvindo nas redes sociais. Você falou o hashtag do PT, antiga, era eleição sem Lula é fraude. Agora estão tentando esconder. Aí você lançou uma aqui, que o pessoal pegou e está repercutindo. PT sem Lula é fraude. Duplo Expresso.